Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. Galera, vamos então, nesta videoaula, fazer a correção aí dos exercícios que eu pedi aí na última videoaula, tá? Então, estamos aí na página 80 aí do nosso livro. Separem os seus materiais, seu caderno, lápis, borracha, principalmente o livro, e vamos à correção, tudo bem? Bom, espero que todo mundo tenha feito aí, tá? E eu vou fazer essa correção de maneira bem prática, tá? Bem fácil. Se for preciso, voltem aí na videoaula, assistam de novo, assistam novamente. Se ficar com dúvida, anotem aí, voltam nas aulas, tudo bem? E eu vou acompanhar aí essa correção, utilizar o nosso livro online, tá? Então, são as mesmas ilustrações, inclusive. Estamos aí no Pense e Resolva, na página 80. Foi 1 a 7, mais a síntese, tá? Então, vamos lá. A primeira questão aí te pede para observar as imagens A e B, tá? As fotografias. E te pergunta: que tipo de ambiente elas mostram? Quais desses ambientes apresentam maior grau de modificação? Então, nós temos aí, então, uma cidade, Curitiba, uma foto de 2018, e uma outra cidade, aí, ó, parece o interior, não é mesmo? Aí, ó, que é São Francisco da Glória, em Minas Gerais. Qual que apresenta maior grau de modificação? Aqui tem uma área verde, né? Com uma plantação, parece que é aos fundos. Então, modificou essa área? Parece que sim, mas vamos olhar com calma esse daqui. Antes de haver esses prédios, né, em Curitiba, lá, o que tinha nesse ambiente? Era muito parecido com esse, né? Existiam árvores aqui, totalmente verde. Então, o que acontece? Para a construção das cidades, tem que haver, infelizmente, o desmatamento, tá? Então, não estou sendo radical, falando, nossa, Renan, então quando nós estamos construindo a cidade, nós estamos matando, desmatando a natureza, né? Degradando o meio ambiente, sim, né? Só que também a gente não pode ser radical, a gente precisa de construção, moradias para a gente morar. Só que, olha só, na imagem aí da cidade do Curitiba, dá para haver uma conciliação entre a urbanização, o que é urbanização? Construção aí das cidades, né, com o meio ambiente. Eles fizeram um corredor central com tanto de árvore, olha só, tem umas gramas, né, e aos lados aqui existem algumas árvores. Não quer dizer que nós vamos construir uma cidade, né? As prefeituras, os órgãos competentes têm que prestar atenção nisso. Vamos construir uma cidade? Sim, mas vamos manter pelo menos um pouco ou parte de área verde. Tanto que existem algumas leis que obrigam, né, os governantes deixarem, preservarem algumas áreas verdes, tá? Então, respondendo à pergunta, qual dos ambientes apresenta maior grau de modificação? É claro que é a primeira, tá? Porque há muito menos área verde em um lugar que era somente área verde, um lugar que só tinha árvores, tinha animais, tinham gramas, não é mesmo? Então, maior modificação foi aqui. Na B, provavelmente essa área foi desmatada aqui para plantação de algum tipo de, né, hortaliça, para algum tipo de planta, né? Só que olha só, temos duas construções, duas casas, não temos pavimentação, ou seja, cimento, não é mesmo? Então, a B ela ainda está mais preservada com menor grau de modificação, tá? Vamos então para a questão 2. Um vilarejo onde moram apenas 5 famílias, que fica à beira de uma estrada, entre duas pequenas cidades. Olha só, já está te falando aí que são duas pequenas cidades, tá?
Deve ser parecido com esse município de São Francisco da Glória aí. Então vamos continuar. Sem acesso a qualquer tipo de serviço ou comércio. Deve ser classificado em um ambiente urbano ou rural. Duas pequenas cidades. Sem acesso a qualquer tipo de serviço. Deve que lá não tem até internet, né? Qual tipo de ambiente? Urbano ou rural? Rural, tá? O ambiente rural ele vai ser caracterizado por essa falta de urbanização, que é o que a gente encontra aqui, ó. Por exemplo, no centro de Belo Horizonte. Você chega no centro de Belo Horizonte, você não vê chão assim com solo exposto, tá? É só pavimentação, tudo bem? E olha que no centro de Belo Horizonte existem várias árvores. Vocês estão lembrados? Aí lá na Praça 7 tem várias árvores grandes, só que o grau de urbanização lá é muito maior do que em áreas mais periféricas, tá? Então, respondendo a questão 2, já que a gente está falando, olha só, um vilarejo perto de uma estrada entre duas pequenas cidades, só pode ser um ambiente rural, beleza? Então, observe a figura de abertura deste capítulo e identifique quais são os fatores bióticos e abióticos. Ó, essa é legal. Então, vamos ver aqui rapidinho. Olha a imagem aí. Os fatores bióticos e abióticos. Poxa, principal aí, os fatores bióticos que a gente vê de cara, as árvores, tá? Podemos falar dos insetos que estão nessas árvores, das aves que vão se alimentar dos insetos que estão nessa árvore, das serpentes, provavelmente podem ter serpentes que vão existir aí no topo das árvores e serpentes também que vão sobreviver aí nos rios, tá? Peixes, tá? Insetos aquáticos também. Poxa, são tantos exemplos de fatores bióticos e abióticos. Luminosidade, tá? A temperatura da água e a quantidade de luz, tem pouca luz, baixa disponibilidade, né? Luz solar, tá? Então vamos ver como que está a resposta lá. Olha então, fator abiótico, a água, luminosidade, temperatura, foi o que a gente disse, não é mesmo? E o fator biótico, ele se conteve até apenas com as árvores. Tá certo, tá? Mas você pode colocar aí também, já que na árvore existem milhares de seres vivos habitando nela ali, tá? Micro-organismos, insetos, borboletas. Vamos então para a questão 4. Temos duas imagens, um deserto e uma geleira, ambientes hostis, tá? Ou seja, vão haver poucos seres vivos ali, porque um deserto, por exemplo, calor, olha o fator abiótico aí, muito calor, né? Nenhuma sombra, pouca disponibilidade de água. No caso das geleiras, tem até muita água, só que a temperatura é extremamente baixa. São poucas espécies que têm essa capacidade de sobreviver em ambiente com temperatura baixíssima. Aí, ó, o que a gente acabou de falar. Poucos seres vivos conseguem sobreviver nesses ambientes. Quais são os principais fatores abióticos que limitam a vida desses seres vivos? Temperatura, tá? Principalmente temperatura. Você consegue, foi o que a gente aprendeu nas aulas, você consegue ficar ali durante uma semana em um ambiente com temperatura a nível, por exemplo, a -10, -20 graus? Não, poucos dos seres vivos que têm essa capacidade, tá? Então, o fator abiótico, água, pode ser somente no deserto, tá? Porque tem pouca disponibilidade de água. E luz também pode ser aí no deserto, porque poucos seres vivos também têm a capacidade de sobreviver aí ao excesso de luz. Tá? Algumas árvores precisam de sombra também, tá? Em parte do dia. Então, os principais fatores aí, temperatura, que fosse falar, né? Que a temperatura serve como exemplo para os dois. No deserto, temperatura alta, na geleira, temperatura baixa. Tá? Então vamos para a próxima questão.
Quais as características identificam o xique-xique como um ser vivo? Vocês sabem o que é o xique-xique? Então vamos ver aqui. Olha o xique-xique aí. É um cacto, tá? Presente aí na Caatinga, tá? Lá no estado do Piauí. É uma vegetação da Caatinga do Parque Nacional Serra da Capivara. Os cactos são plantas extremamente adaptadas a viver em condições com pouca disponibilidade de água e muita disponibilidade de luz. Então, provavelmente, quais são os fatores abióticos desse ambiente? Está aí, ó, o solo, bastante arenoso, né, porque tem muita luz, a água, pouca disponibilidade, umidade muito baixa, calor extremamente quente, luminosidade intensa e o clima seco. Por que então o xique-xique ele consegue sobreviver a esse ambiente? Por essa capacidade de armazenar água dentro dele. Se eles não conseguissem armazenar água dentro dele, né, ele não iria sobreviver, tá? Então vamos voltar lá à pergunta. As características que identificam o xique-xique como um ser vivo. Justamente essa capacidade de se adaptar a um ambiente hostil, né? Com pouca disponibilidade de água, como a gente acabou de relatar. Né? Então, ele armazena a água para sobreviver, tá? E se desenvolve. Então, as características que falam que ele é um ser vivo, ele consegue se desenvolver, se crescer e até se multiplicar, né? Em um ambiente hostil, com pouca disponibilidade de água e intensa luz, tá? Devido a essa capacidade de reter água. Todos os cactos possuem essa característica. A gente corta ele no meio, sai água de dentro dele, como algumas suculentas também. Existe um grupo de plantas que se chamam suculentas. A gente faz um corte no meio, vai sair água de dentro dela. Muito interessante. Coisa que, por exemplo, não acontece em um pé de manga, um pé de mexerica, tá? Então vamos então para a próxima questão. Em uma praça, vivem as seguintes aves: 2 pardais, 10 sabiás, 5 joões de barro, 4 bentivis e um casal de coruja buraqueira. Tá. Quantas aves vivem na praça? Justifique. Poxa, é só contar. Quando eu falo pardal, eu estou me referindo a uma espécie, tá, de pardal. E a questão está falando que tem 12 pardais lá. E a questão está te pedindo quantas aves, quantos animais tem. Só da espécie pardal tem 12. E dos sabiás tem 10 sabiás. João de Barro tem 5. Então é só a gente contar. 12 mais 10 mais 5 mais 4 mais 2, então 33 aves. Tá? E o número de espécies? Uai, tem pardal, tem sabiá, João de Barro, 1, 2, 3, bem-te-vi, 4, e um casal de buraqueiro. Um casal são 2 indivíduos, um casal de coruja buraqueira. Então tenho 2 indivíduos de uma espécie, a coruja buraqueira. 2 indivíduos de coruja buraqueira que representam uma única espécie. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 espécies. E quantas populações? Então, nós temos aí 12 indivíduos de pardais, uma população. Temos, por exemplo, qual que é a população de Belo Horizonte? Quando eu falo população de Belo Horizonte, eu me refiro ao número de indivíduos da espécie humana. Então, não sei qual que é a população de Belo Horizonte, tá? Mas sei aqui, ó, quantas populações que vão estar aqui neste ambiente, tá? Lá na praça. Então, 12 pardais, uma população de quê? De pardal. 12 sabiás, uma população de sabiá. Uma população de João de Barro, uma população de bem-te-vi e uma população de coruja buraqueira, sim, tá? São 2 indivíduos, mas é uma população, tudo bem? E quantas comunidades de aves são encontradas? As comunidades, nós vamos aprofundar com mais calma, tá?
depois, esse conteúdo vocês não viram, mas podem ficar tranquilos porque é muito simples. Quando eu tenho várias populações juntas, o que eu formo? Olha só, não disse que tem 5 populações, só que provavelmente nessa praça também vai ter seres humanos. Então, na realidade, é mais do que 5 populações, são 6 populações, porque vai ter pessoas lá brincando, vai ter você lá correndo, tá? Brincando. Então são 6 populações porque tem a espécie humana ali presente. Então se eu tenho mais do que uma população no ambiente, eu tenho 6, formou uma comunidade, tá? Então a comunidade é o conjunto de populações. Bom, vamos para a síntese então, tá? Te dar essa imagem muito bonita, representação artística de um campo rupestre. Pessoal, campo rupestre é uma parte de um bioma, tá? A gente vai estudar isso mais a fundo quando formos falar de bioma. Chama-se fitofisionomia de um bioma, tá? E olha que bonita a arte, né? Há algumas espécies de planta, tá? Que nasceram em cima da rocha, parece, não é mesmo? Essas plantinhas com as folhas diferentes, as flores, uma ave ali voando, 2 aves voando, provavelmente vão ter insetos aqui, formigas mesmo, algumas aranhas, tá? Então lembre sempre, pessoal, quando vocês verem uma imagem, vão relacionando assim sempre o fator biótico e abiótico, tá? Então vamos para a alternativa A. Como você caracteriza esse ambiente em relação ao seu grau de modificação? Justifique. Olha só, parece uma cidade esse ambiente? Não, não é mesmo? Parece pelo contrário, parece que está bastante preservado, conservado, tá? Então, não há grau de modificação, porque, poxa, tem as árvores aqui nasceram, parece que ela não está morrendo, não é mesmo? Não vemos pavimento aqui, asfalto, pelo contrário, vemos seres vivos. Olha só, tem essa florzinha aqui. Quando eu vejo essa florzinha, eu já vejo, por mais que não tenha uma abelha aqui, mas eu já vejo uma abelha chegando aqui para fazer a polinização. Vejo, enxergo borboletas aqui o tempo inteiro, formigas, cupins, tá? Então, não há grau de modificação, ambiente bastante preservado. Respondendo aí a letra A, tá? B. Quais os fatores abióticos visto na figura? Olha só, luz. Aqui, ó, parece que aqui tem o sol está batendo, não é mesmo? Parece até uma sombra, algumas plantinhas. Aqui tem mais sombra, tá? Parece ter um clima. O outro aí, fator abiótico, parece estar um pouquinho úmido onde tem as sombras, não é mesmo? Então, luz, clima e temperatura também, tá? Quais os fatores bióticos que podem ser identificados? Fácil, poxa, a gente aprendeu direitinho, né? Aí, as 2 aves, eu já imagino, como eu disse aqui, insetos voando, formigas andando, muito tranquilo, não é mesmo? Que outros fatores bióticos devem existir no ambiente, mas que não podem ser identificados apenas observando a figura? Uai, é aquilo que a gente acabou de conversar, não é mesmo? Então, quando vocês verem uma figura, pessoal, tá? A partir, olha a aula de ciências, modificando o seu jeito de pensar. Todas as fotos que vocês forem ver de natureza, tá? Já pressupõe, vocês já vão identificar, por exemplo, tem uma árvore lá, vocês já vão ver a árvore, dentro da árvore, espécies de ave fazendo ninho ali, tá? Aranhas naquela árvore, não precisa nem de eu ver, porque lembram que dentro da ecologia, que é um conteúdo da biologia, nós estamos sempre estudando relação, tá? Então, eu vou sempre relacionar um ser vivo com outro, tá? E as condições abióticas também, tá? Então, eu nem preciso levantar essa pedra aqui, ó, se eu fosse levantar ela,
né, se fosse uma foto, né, que embaixo dela vai haver milhares de insetos, minhocas, aranhas, podem haver até serpentes aqui embaixo dessa pedra, tá? Então, sempre a próxima imagem de natureza, de um meio ambiente preservado que vocês forem ver, que vocês veem, observem isso, tá? Sempre podemos relacionar, tá? Aqui nos fundos aqui dessa pedra também vai ter milhares de insetos ali, formigas andando para lá e para cá, insetos voando também, tá? Então tá aí respondido a D. Quais outros fatores bióticos devem existir no ambiente? Que tipos de interação podem ocorrer entre os fatores abióticos e bióticos da figura? Vamos ler aí então. Possível interação existente. O solo pedregoso pode atuar como limitante de crescimento de algumas plantas. Não há floresta ou mata mais densa. Então, olha só o exemplo que ele usou. Esse solo não parece ser um solo tão rico aí de nutrientes quanto o solo da Mata Atlântica, tá? Ou o solo do Cerrado. Olha só, tem muita pedra. Então, o que está limitando aí o crescimento, por exemplo, uma árvore de 50 metros de altura, onde o solo tem muita pedra, tá? Então, esse daí é um fator abiótico, ou seja, o solo que vai limitar aí o desenvolvimento e surgimento de árvores de grande porte, tá? Por isso que nascem algumas árvores pequenas que são adaptadas a esse solo rochoso e pedregoso, ou seja, tem muita pedra, tá? Então, um fator limitante aí para o desenvolvimento das espécies de plantas. É isso, então. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro, tá? Caso for preciso, voltem, assistem novamente, tá? Um grande abraço do professor Renan e lembre-se sempre, juntos